Eu já fiz a introdução que na verdade eu faria na palavra. Vamos ler primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 1. O amor paterno de Deus. Eu li um livreto quando eu era ainda adolescente. Eu tinha sérios problemas de paternidade e de me sentir filho. E um pastor, ele me recomendou um livreto chamado O Coração Paterno de Deus. O autor desse livreto é o John Dawson. Ele é da Jocum e ele escreveu esse livreto, na verdade, ele é bem curto. Eu acho que em 10 minutos você lê. E esses dias eu estava lendo novamente esse livreto depois de tantos anos. Mas na verdade essa palavra aqui ela foi escrita em 2020. E eu estava lembrando desse momento aqui que eu escrevi essa palavra e hoje eu quero ministrá-la mais uma vez. Nós estávamos voltando naquela época aos cultos presenciais. Nós ficamos 3 meses ou quase 4 meses sem cultos presenciais. E voltamos no final de julho. E eu escrevi essa palavra aqui no início de agosto. Então em 11 de agosto de 2020, era um domingo também, eu preguei essa palavra. E acreditem, aquilo que eu preguei, poucas semanas depois eu fui testado. Porque aquilo que a gente prega e ensina para os outros, Deus quer provar em nossas vidas, não é? Eu preguei essa mensagem, eu não sabia das próximas semanas, eu não sabia dos próximos meses, mas Deus sabia. E eu fui provado na palavra que eu preguei, e vocês vão entender por quê. Então, hoje eu estava pensando nessa palavra e lembrando do caminho percorrido. Então olha para mim. Nós não podemos pregar, ensinar uma coisa que nós não estamos dispostos a viver. Não podemos. A mensagem é primeiro para mim. Eu não posso ser aquele tipo de mensageiro, de pregador, que prega para os outros e não quero viver o que eu prego. E acreditem, que eu fui testado. Na verdade, eu fui testado por 2 longos anos, quase 3. E eu espero que eu tenha sido aprovado. Eu não vou me aprovar a mim mesmo, né? Seria muita pretensão da minha parte, mas eu espero que Deus, Pai, tenha me aprovado como um pai, segundo esse padrão aqui. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, verso 1. Olha as palavras do apóstolo João. Ele nos surpreende com essas palavras. Ele diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. João tinha uma certeza. Nós precisamos ter essa certeza, que somos filhos, que temos um pai, que a gente não vive uma vida qualquer, independente, avulsa. Nós temos um pai a quem pertencemos, a quem respondemos. Isso traz sobre nós, irmãos, temor, responsabilidade. O pai me amou e eu sou filho. E João diz, de fato somos. João, ele ainda é mais enfático. Não é apenas uma verdade, é uma verdade comprovada. Então esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês, porque esse texto expressa o amor do Pai. Agora vamos para Lucas, porque baseado na parábola do filho pródigo, nós vamos extrair aqui algumas lições do pai, do texto lá do filho pródigo. E eu quero desafiar os homens aqui, a mim, claro, em primeiro lugar, mas aos homens que estão aqui, aos filhos que estão aqui. Essa palavra também é para as mulheres.
para que as mulheres sintam o amor do Pai, como realmente o amor do Pai é. E diz assim, Lucas capítulo 15, versos 11 e 12. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, diante do pedido do filho mais novo, não foi do mais velho, não foi do primogênito, do mais novo, o pai simplesmente reparte a herança com eles, mesmo antes de morrer. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, que me desafia como pai, como homem, é que o amor de Deus é generoso. Diga, o amor de Deus é generoso. Diga, o amor de Deus por mim, bata assim, no seu peito. Diga, é generoso. Ah, meus irmãos, esse filho mais novo pede a herança antecipadamente. Em outras palavras, ele matou o pai. Só recebe herança depois que o dono falece. O proprietário, como dizia meu sogro, Zezinho da Manga, o donatário, ele chamava Deus de donatário. Quando o donatário morre, a herança é repartida. Como é que se reparte a herança com o dono vivo? Aquele filho foi extremamente desonroso, mas o pai foi generoso. Sabe por quê, irmãos? A gente não pode deixar que as atitudes erradas dos outros comandem a nossa vida. O filho foi desonroso, mas o pai foi generoso. Amém? Então, não é o que os outros fazem comigo, é o que eu sou. Eu não vou deixar que as pessoas mudem a minha essência. Nós vamos encontrar gente ingrata, desonrosa, injusta, mas isso vai mudar você? Isso vai mudar teu coração? Aqui diz que o pai simplesmente repartiu. O pai foi generoso. Esse filho novo, lá na frente, e eu vou agora andar mais para frente, tá? Para provar que o filho sabia que o pai era generoso. Eu acho que ele, gente, na verdade ele se aproveitou. Tem gente às vezes que se aproveita, né, da generosidade do outro. Eu tenho muito cuidado, gente, para não me aproveitar das pessoas. Às vezes tem pessoas muito generosas, tem gente com o coração, né, muito aberto, né? Eu estou olhando aqui para algumas delas. Tem gente aqui muito generoso, aí tem gente que se aproveita. Eu tenho muito cuidado com isso. Esse filho aqui sabia que o pai era generoso, por isso ele se aproveitou. Ele fez o que não podia fazer. Olha o verso 17, eu vou provar com o verso 17, tá? Olha aí. Caindo em si, isso aqui já é lá na frente, tá? Mas é só um versículo para provar que o filho sabia o pai que tinha, que era generoso. Caindo em si, o filho disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Essa frase aqui mostra a generosidade do pai. Os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. O filho estava dizendo: meu pai é um patrão muito bom. O meu pai é um patrão generoso. Eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar. Então, gente, nós temos que ter um coração generoso, porque o coração de Deus é generoso. Nós não podemos ser mesquinhos. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que fica contando, medindo. Aqui diz que os empregados desse homem tinham comida de sobra. Como nós tratamos os nossos familiares, nossa esposa, nossos filhos? Mulheres, né? Vamos também trazer essa palavra para as mulheres, porque temos que imitar o coração de Deus. Você é uma mulher generosa, filhos, vocês são generosos. Como nós tratamos com as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, daqueles que são nossos subordinados, quer no trabalho.
Como é que você lida como patrão? Deus nos ensina a generosidade, e mesmo esse filho aqui distante, rebelde, ele não se esqueceu da generosidade do seu pai. O pai estava presente na memória desse filho. Que coisa linda. Tem coisa que a gente não esquece. Eu nunca vou me esquecer da generosidade da minha mãe, por exemplo. Nunca. Sempre está na minha memória. As pequenas atitudes, a forma como ela acolhia, como ela amava, como ela abençoava os pobres e os necessitados. Eu já dei aqui esse testemunho, que minha mãe, ela soube de uma velhinha lá na Santa Terezinha ali, do lado do Magano, né, na Avenida Santa Terezinha, só que do lado do Magano, e tinha tido uma chuva, e a chuva derrubou parte da casa da velhinha, e ela soube, minha mãe. Aí ela disse, eu vou trazer essa senhorinha com a neta dela para morar aqui na nossa casa. O meu pai ficou, ele não podia suportar. Minha mãe disse, elas vão morar aqui por uns 2 ou 3 meses, porque eu vou fazer uma campanha aqui no comércio de Garanhuns. Minha mãe tinha uma loja que era muito conhecida no comércio, e ela tinha muitos contatos, então ela fez uma lista de material e saiu pedindo cimento, tijolo, areia. Conseguiu mão de obra de graça e reconstruiu a casa da senhorinha e da neta. E enquanto isso, elas duas moraram num quarto lá na nossa casa. A neta da velhinha era meio maluca. E ela se apaixonou por mim. E ela cantava Julio Iglesias. Ela gostava de devaneios de Julio Iglesias. E eu fugia, né, porque ela era meio maluquinha. Mas terminou a casa, minha mãe levou de volta aquela senhorinha. Eu nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço. Então generosidade é uma coisa que nos marca, é ou não é? Quem aqui já foi marcado por alguém generoso? Pois é, irmãos. Então, primeira coisa, o amor paterno de Deus é generoso. Generoso. Olha o que Romanos diz. Romanos 8:32. Aquele que não poupou, aquele que não preservou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. O Pai entregou o seu filho. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo, olha, se o pai entregou o filho, imagine em relação a outras coisas. O pai não poupou o próprio filho, será que ele não vai nos dar graciosamente com Jesus todas as coisas? Mateus 5:45, a parte B diz, porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol nasceu hoje de manhã só para os crentes? Não. O sol nasceu para toda a humanidade, até para aqueles que blasfemam contra Deus, que voltam as costas contra Deus, que se esquecem de Deus, até aqueles que dizem que Deus não existe. O sol nasceu para eles, a chuva cai para todos. O que é isso, irmãos? Generosidade de Deus. Imagina se Deus fosse tratar a humanidade como ela merece. Olha, irmãos, eu assisti a abertura das Olimpíadas, porque eu gosto muito de assistir a abertura, encerramento, acompanhar os jogos também, mas eu gosto muito. Gente, eu estava lá no trabalho assistindo a abertura, até certo ponto, tudo muito bonito, diferente, ao ar livre, né? As delegações entrando pelo Rio Sena, Torre Eiffel, lindo. Mas chegou um momento naquela cerimônia de blasfêmia, de escárnio para com Deus, que eu disse, se eu fosse Deus, é por isso que eu não sou. Aí Deus lá do céu disse, é por isso que você não é. Porque se eu fosse Deus, eu mandava um meteoro, um cometa, cair ali. Mas não ficava gente não. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Graças a Deus que Deus não sou eu.
Graças a Deus, porque Deus é um Deus generoso, perdoador, está dando chances à humanidade para ela se arrepender. E ainda usou vários atletas, né? Que coisa linda. Eu fiquei muito emocionado. Alguns atletas brasileiros, inclusive, que foram corajosos, e outros atletas de outras partes do mundo, corajosos em dar testemunho de Jesus Cristo. Você viu essas cenas? Mas sabe por que eles fizeram isso? Em reação àquela abertura de escárnio, blasfêmia e zombaria para com o nome de Deus. Mas voltando, Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. E o último texto aqui, para nós prosseguirmos, Romanos 5:8. Eu quero que eu acho que não está projetado aí, mas eu quero que você abra, ou acesse aí na sua Bíblia. Marque na sua Bíblia, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Mas não para aqui. Paulo diz: quando nós ainda éramos pecadores, não merecíamos, e Deus nos amou. Não era para Ele nos amar, mas Ele nos amou. Paulo está dizendo: olha, Deus prova. Olhe para mim, tem gente dizendo: Deus, me mostra que o Senhor ama. Ele já mostrou, querido. Deus já provou que te ama. Qual foi o fato de Deus ter provado que nos ama? O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Você sabe como Jesus morreu? Nu, chicoteado, cuspido, envergonhado, seu corpo todo rasgado. Ali era Deus na cruz, porque Deus tomou a forma de homem. Ali era o Criador do universo, o Filho de Deus, que era Deus, que é Deus. Então Deus já provou. Não fique mais assim: Deus, me mostra que o Senhor me ama. Deus está dizendo: eu te amo, e eu te amei quando você não merecia. É isso que Deus está dizendo. Eu te busquei quando você estava longe, quando você estava desgarrado, quando você estava com as costas viradas. Deus me encontrou, sabe? Dentro de um quarto, deprimido, com tendências suicidas, odiando a mim mesmo. Foi lá que Deus me encontrou. Eu não fui salvo no quarto, né? Teve uma pessoa que viu eu falando e achou que a minha experiência com Deus tinha sido dentro do meu quarto. Não, foi naquele contexto, naquele momento da minha vida, que eu estava deprimido, pensamentos suicidas. Foi naquele momento que Deus me encontrou. Eu estava sozinho na igreja, trancado, não tinha culto. Eu fui para a igreja em um dia, não lembro qual dia da semana e nem a data, só lembro o mês e o ano. Entrei na igreja sozinho, coloquei uma fita cassete. Quem é da época aqui da fita cassete? Dinossauros, bem-vindos. Fita cassete, coloquei lá e apertei o play no gravador. E começou a tocar uma música, e foi naquele momento que Deus me encontrou. Eu não merecia, irmãos. Eu não merecia, mas Deus quis. Isso se chama graça. Graça é favor não merecido. Então diga: o amor de Deus, diga: o amor paterno de Deus é generoso. Diga: então eu também tenho que ser generoso. Amém? Ixi, foi mais fraca essa parte. Para falar de Deus todo mundo fala, né? Diga: eu tenho que ser generoso. Imitar o meu pai. Diga: você é um filho ou filha. Diga: filho com a cara do pai. Não é bom quando alguém diz, né? As pessoas diziam: esse menino é a tua cara, Marcos. É a cara do pai. Esse aqui, ó, tá com os dentes no quarador, como dizia minha mãe. Descobriu agora que vai ser pai. É bom ou não é essa sensação? Você quer que o seu filho, que a sua filha se pareça com você. Deus quer. Estão procurando quem é. Fica em pé para todo mundo saber quem é. Daqui a um ano,
Está com um bruguelinho ou bruguelinha nos braços, com alguns meses já, né, no próximo dia dos pais. Olha que bênção. Deus quer que a gente imite. Segunda coisa, irmãos, o amor de Deus respeita. É aqui que entrou a coisa para o meu lado. Porque eu preguei isso aqui num domingo. E um mês depois eu estava sendo testado. Se eu ia respeitar a decisão de alguém, mesmo sem concordar com ele. Pensa comigo. Você respeita o seu cônjuge, os seus filhos, mesmo às vezes sem concordar? Mas vamos lá. O amor que respeita, mesmo não concordando. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Pediu a herança, ainda ficou ali, né? Embromando. Ficou ali alguns dias, mas não muito depois, pegou tudo que tinha e foi para uma região distante. O pai concordou com isso aqui? Vocês acham que o pai concordou? Não, mas o pai respeitou. É doloroso, irmãos. É dolorido. Você sabe que a pessoa está tomando uma atitude errada, mas o amor respeita. Você pode conversar, pode não, você deve. Você deve conversar com a pessoa. Você deve mostrar, você deve alertar, certo? Não é também daquele tipo que é, quer ir embora? Pois dana-te. Não é assim não. Você senta, conversa, dialoga, mas se a pessoa insiste, o que é que você faz? Respeita e libera. Eu aprendi isso, irmãos, a duras penas. Foi muito doloroso, mas a palavra me provou. Esse filho resolve ir embora, o pai não concorda, mas libera mesmo assim, porque entende que o verdadeiro amor não prende, mesmo discordando. Respeita a decisão do filho. O amor de Deus é liberal. Libera. Respeita nossas decisões e vontades. Nós cremos no livre-arbítrio do homem. Deus respeita as nossas decisões e vontades, mesmo não concordando com elas. E eu acho que o pai já sabia no que ia dar. Porque, olhe, intuição de pai e mais ainda, intuição de mãe, parece que é... Minha mãe tinha umas coisas assim, né? Ela dizia, leva o casaco. Eu dizia, mas está sol, vai chover. Meu Deus do céu. Eu dizia, boca de praga. Aí eu ia sem casaco e chovia. Aí quando eu voltava, o que ela dizia? Não te disse, maluvido? Maluvido. Fez o vídeo de mercador. Ela dizia, fez o vídeo de mercador. Entrou por um e saiu pelo outro. Intuição. Às vezes eu chamo essa palavra de intuição, mas eu acho que isso é uma qualidade que Deus dá a pai e mãe. Deus dá isso a pastor também. Você sabe que a pessoa vai quebrar a cara. Você sabe, você diz, e ela insiste. E qual era a minha antigamente? Hoje não, viu? Depois que a gente aprende uma lição, nunca mais a gente erra. Antigamente eu tentava mudar a opinião da pessoa, e eu implorava, só faltava rastejar. Hoje, se a pessoa disser para mim, eu quero, eu sei, mas eu quero, eu digo, ok, agora é contigo. Te responsabiliza. Porque o amor é generoso, mas o amor respeita. É difícil aprender isso, viu, irmãos? Eu estou aprendendo isso com o Adriel. Ele nem sabe que eu ia falar sobre ele, mas estou aprendendo com ele. Por quê? Porque o Adriel não é mais uma criança. Antigamente eu pegava o Adriel, botava no colo, beijava o cangote,
Não vou passar daqui não, porque da outra vez eu entrei em detalhes, né? Já beijei o sovaquinho dele. Deus me livre hoje. Deus me guarde dessa hora. Tem uma foto de Adriel, gente, eu acho tão fofinho. Ele lá na casa dos pais de Cristiane, ele tinha 1 ano de idade. Eu botei ele em pé assim no sofá e tiramos a foto. E às vezes eu olho para aquela foto, bem pequenininho, tão fofinho, tão bonitinho. Mas agora Adriel tem 22, vai fazer 23 ano que vem. Mês que vem. E Adriel vai casar o ano que vem. E tem coisas que Adriel diz para mim que eu não concordo. Assim, não é nada grave, não é nada sério, mas ele tem a opinião dele a respeito de algumas coisas. E eu estou aprendendo a respeitar, porque ele não é mais uma criança. Ele é um homem, ele vai ser agora marido, ele vai ser dono de casa. Eu não posso tratá-lo como criança. Eu sento, eu converso, né? E daqui para novembro de 2025, né? Inclusive todos estão convidados, 15 de novembro de 2025. Porque vai ser um culto para todo mundo, tá? Não, é sério mesmo, né? A igreja toda está convidada. Ele só vai fazer um outro momento mais exclusivo para a família e para as testemunhas. Mas vai ser um culto para toda a igreja. Então todo mundo pode vir. Então já está convidado. 15 de novembro de 2025. E daqui para lá, nós vamos ter várias conversas. Eu vou ter que sentar com ele. A gente vai ter que conversar muito. Mas nós estamos aprendendo a respeitá-lo. Esses dias com o pastor Ivanildo lá em Aracaju, eu conversei alguns assuntos com ele sobre Adriel. E o pastor Ivanildo disse: Marcos, ele é um homem. Ele não é uma criança. Você está aprendendo a respeitá-lo. E vai ter que ser na base da conversa, do diálogo, ouvindo. Pastor, mas se ele não quiser mudar a opinião dele, o pastor Ivanildo disse: respeite. Simples. É doloroso. Por quê? Porque você acha que ainda é aquele bebezinho de 1 ano, você vai fazer o que eu quero. Não é assim. Não é mais assim. Cresceu. Quantos estão entendendo? Então aplica na tua vida. Você tem desrespeitado o seu cônjuge? O amor respeita. Não concorda, gente. Não estou falando aqui que nós temos que concordar com o erro. Nós temos que falar, nós temos que dizer: olha, eu não concordo, isso está errado. Quando é erro, quando é pecado. Às vezes não é erro nem pecado, às vezes é uma opinião, às vezes é um conselho. A gente diz, a gente não vai ficar mudo, calado, como dizia na minha época, enturido, morrendo, feito sapo inchado. Não, você fala. Mas nós temos que aprender a respeitar. E tem coisa, queridos, falei isso para uma pessoa, é só na oração, orando e jejuando para Deus mudar. Recebem aí? Amém? Então, ele poderia ter criado robôs. Deus poderia ter nos criado como robôs programados para amá-lo automaticamente, mas ele criou seres inteligentes, seres responsáveis, e ele decidiu respeitar essa mesma liberdade que ele criou. Deus cria a liberdade e Deus respeita a liberdade que ele criou. Olha que coisa linda. Mesmo que os seres humanos a usem de forma errada e para o seu próprio mal. Olha o Salmo 81, abra aí comigo. Também não vai estar aqui projetado, eu só projetei o texto principal. Salmo 81, versos 11 e 12. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Eu te recomendo, não queira isso. Não queira andar na teimosia do seu coração e seguir suas próprias inclinações. Não queira. Porque se você quiser, Deus vai permitir. Aqui diz que ele não queria, mas deixei que o meu povo andasse.
na teimosia do seu coração e seguissem suas próprias inclinações. Então qual é a recomendação? Eu não posso abusar da graça de Deus. Eu não posso tomar a graça de Deus em vão. Porque Deus é generoso, eu vou me aproveitar? Não. Porque meu pai é generoso, eu vou me aproveitar dele? Porque o teu cônjuge é generoso, você vai se aproveitar? Não. Porque se por um lado o amor respeita, mas o amor também do outro lado tem que respeitar. Deus me respeita, mas eu respeito Deus. Cristiane me respeita, mas eu respeito ela. Eu respeito meus filhos, mas eles me respeitam. Então é isso. É uma via de mão dupla. O amor é generoso, mas o amor respeita. Terceira coisa, irmãos, vamos mais para frente. O amor é incondicional. Sabe, o segredo da cura está aqui. Quando é que nós somos curados? Quando nós entendemos que o amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Que não estabelece condições para amar. Escute essa frase. Nada do que fizermos vai fazer Deus nos amar mais ou menos. O amor de Deus é constante. O amor de Deus é o mesmo sempre. E o amor de Deus é incondicional. Eu não estou falando aqui que nós vamos nos aproveitar desse amor e ser desobedientes, porque aí colheremos os frutos da desobediência. Mas Deus não vai nos amar menos quando a gente desobedece. Eu não sei se dá para você entender isso. A minha desobediência não diminui o amor de Deus. A minha desobediência traz consequências para mim mesmo. Eu vou colher os frutos da desobediência, mas Deus não vai deixar de me amar. É porque nossos pais, eles não tinham isso aqui, o amor incondicional. Muitos dos nossos pais nos amavam condicionalmente. Tirava nota boa, você presta. Tirou nota ruim, você não presta. Fez coisa certa, você presta. Fez coisa errada, você não presta. Isso é amor condicional. Eu fui criado com base no amor condicional. Então eu tinha que tirar sempre as notas boas, eu tinha que ser sempre o melhor aluno da classe. E eu era. Até que um dia eu me revoltei. Até que um dia eu disse, não, eu vou reprovar esse ano. E eu estava no 3º ano do ensino médio. Olha que loucura. Olha em que momento da vida eu decidi me revoltar. Eu não podia ter me revoltado no ABC? Eu me revoltei no 3º ano do ensino médio e disse, vou parar de estudar. Para provar que meu valor não é pela minha produção. E parei de estudar, irmãos. No meio do ano, do 3º ano do ensino médio. Ninguém aqui vai fazer essa loucura. Por quê? Porque eu não tive amor incondicional. Eu tive amor condicional. E eu queria provar para mim mesmo, peraí, meu valor está em quê? No quanto eu produzo? Meu valor, será que não está em mim mesmo? Esse filho, olha, ele tem muitos defeitos, esse menino aqui, viu? Do texto, esse filho mais novo. Mas tem uma coisa que ele não tinha. Era não saber quem era o pai. Porque ele sabia quem era o pai. Olha a fala dele no verso 18. Eu me porei a caminho. Ele está dizendo, eu me levantarei, que ele estava lá no meio dos porcos, comendo a ração dos porcos, fedendo a porco, perdeu tudo, com prostitutas, com festas e tal, estava lá, cuidando de porcos, numa pocilga, e ele disse, eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai. Ele não faria isso se não soubesse quem era o pai. E direi,
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o verso 20 diz que, a seguir, ele levantou-se e foi. Sabe por que ele foi? Porque ele conhecia o pai que tinha. Hoje, irmãos, depois de tantos anos, eu posso te dizer, eu conheço o Deus que tenho. Eu conheço o Pai Celestial que tenho, mas eu não conhecia. Meu relacionamento com Deus também era com base no amor condicional. Mas como aluno do Instituto Bíblico em Brasília, há muitos anos atrás, eu conheci o amor incondicional. Foi tão libertador. Deus me ama não pelo que faço, não pelo que tenho, não é pelo meu desempenho. Deus me ama pelo que sou. Gente, para isso entrar em mim, foi nó, foi pauleira. Mas entrou. Um dia isso entrou. Deus me ama pelo que sou. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, não há nada que eu faça para Deus me amar menos. Ele me ama. Isso entrou na minha vida, 30 e tantos anos atrás. 1993. 93 e 94 foram anos de eu conhecer o amor incondicional de Deus. Isso fez com que eu perdoasse meu pai. Quando eu voltei de férias a Garanhuns, encontrei o meu pai, olhei para ele e vi que eu não tinha mais mágoas, ressentimentos, ódio. Tinha perdoado meu pai. Por quê? Porque eu encontrei o amor incondicional. Eu deixei de ser mendigo. Eu era um mendigo emocional. Eu ficava implorando atenção. Eu ficava mendigando. Eu ficava manipulando. Ficava pelos cantos. Como diz José Milton, amufinado. Sabe o que é amufinado? É aquela pessoa que fica, né? Aquela cara. Aí todo mundo, o que é que você tem? E eu, nada. Não, mas diga. Não, deixa para lá. E eu só, alimentando isso, porque eu queria que as pessoas ficassem o quê? Não, mas fale. Então, irmãos, eu era um manipulador, um chantagista profissional. Por quê? Porque eu não tinha conhecido o amor incondicional. Porque quem é amado incondicionalmente não precisa mendigar amor de ninguém. Quem é amado incondicionalmente não precisa manipular, não precisa controlar. Você é quem você é. Cristiano uma vez disse para mim, Marcos, ficou tão resolvido isso na tua vida, que às vezes tu te aproveita da graça de Deus, hein? E é verdade, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode se aproveitar da graça. Mas o amor incondicional nos cura. Não estabelece pré-condições para poder amar. Não impõe nada previamente. João 3,16 diz que Deus amou o mundo diga tal maneira. O que é isso, tal maneira? De uma forma tão incrível, tão grande, incomparável. Nenhum outro amor nesta terra se compara ao amor de Deus. Romanos 5,8 já li, não vou ler novamente. Deus prova o seu amor pelo fato de nos ter dado Jesus Cristo, ter morrido na cruz, quando ainda éramos pecadores. Só uma ressalva, incondicional não significa que concorda com tudo. Eu tenho que sempre fazer essa ressalva, porque as pessoas às vezes podem se aproveitar disso. O amor de Deus é incondicional, embora Ele não concorde com tudo, mas Ele ama apesar de. Tem uma frase que eu até melhorei. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu melhorei. Deus me ama apesar do jeito que eu sou. Porque às vezes Deus me ama do jeito que eu sou, parece que Deus concorda com toda a tranqueira da minha vida, né? Parece aquele bonachão, Papai Noel. Para alguns Deus é Papai Noel. Que só quer dar presente, que nunca corrige, que nunca disciplina. O velhinho bonzinho.
Deus não é Papai Noel. Deus é Deus. Deus nos ama incondicionalmente, apesar de quem somos. Apesar do nosso jeito, apesar das nossas falhas, sim, Ele nos ama. Isso é amor incondicional, amém? Mas vamos encaminhando aqui para o final. O amor, além de ser incondicional, Ele espera. Verso 20, leia aí comigo. Estando ainda longe, quem estava longe aqui? Vamos para o texto. Estando ainda longe, quem estava longe? O filho. O filho estando ainda longe, o seu pai o viu. Pensa comigo aqui, vamos visualizar, né? Vamos entrar na cena. O filho estava longe, numa estrada de terra, caminhando, e o pai o viu de longe. Me diz, isso significa o quê? O pai estava onde? Na cozinha, cozinhando, distraidamente, sem expectativa nenhuma. O pai estava no campo, arando a terra. O pai estava tirando o leite da vaca. Era? Não. Aqui diz que o pai ouviu. Então, para mim, isso resolve a questão. O pai estava esperando. O pai estava esperando. Porque o pai é generoso, porque o pai tem um amor incondicional, ele não merecia. Esse rapaz aqui, aos olhos humanos, vamos pensar, um filho que mata o pai vivo, pega toda a herança, vai embora, gasta tudo, vai para uma terra distante, se esquece do pai. Ele merecia, humanamente falando, que o pai o perdoasse, que o pai estivesse esperando por ele? Não. Mas Deus não age com base no humano. Deus age com base na sua graça. E a graça espera. Alguém chega para mim e diz: eu não entendo, pastor, como é que Jesus perdoou aquele ladrão no último momento? Quer dizer, o cara pinta e borda, rouba, pode até ter matado alguém, e na última hora, Jesus, tem compaixão de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o cara morre. E imediatamente o cara está onde? No paraíso. Merecia nada. Os coléricos aqui, né? Porque eu tenho um lado colérico, né? De vez em quando meu lado colérico merecia era o fogo do inferno. Com o diabo ainda com um tridente no traseiro dele assim, ó. Tum! Era isso que ele merecia. Mas Deus não é assim. Aí entra o meu lado melancólico. Deus é gracioso. Deus é perdoador. E muita gente não entende isso. Então o amor espera. O pai tinha um coração que busca, que vai ao encontro. Esse pai estava à espera há bastante tempo. Não sabemos quanto tempo isso aqui durou. Talvez alguns meses. Mas o pai, eu acredito que todos os dias ia lá fora e dizia: será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele volta? E se ele voltar, eu aceito. Gente, vou contar meus testemunhos aqui. Uma pessoa chegava para mim e dizia assim: pastor, eu quero ir embora. Eu dizia: quer? Pode ir. Agora nunca mais volte. Só que eu não dizia de boca, eu dizia no meu coração: pode ir. Vá, mas eu não quero você mais. Isso é um mecanismo de defesa. Eu fui machucado, né, com aquela atitude. Aí eu fui machucado, aí eu me fecho. Eu disse: eu vou mudar isso dentro de mim. Como diz o Matuto, eu faço das tripas coração, mas eu mudo. E aí, nesse processo todo de 2020, 2021, eu não vou entrar em detalhes, né, porque não cabe aqui. Mas aí, uma pessoa vinha para mim e dizia: pastor, me libere. Eu dizia: está liberado. Mas no dia que você quiser voltar, volte, porque eu estou de portas abertas para te receber. Como isso custou, irmãos? Tinha hora que saía assim, ó.
Mas eu disse, meu coração vai mudar, porque eu vou imitar o meu Pai Celestial. E tem uma pessoa, todas as vezes que eu encontro ela, todas as vezes, ela está congregando em outra igreja, alguém poderia dizer, pastor, respeite, eu respeito. Mas toda vez que eu encontro ela, eu digo, quando é que vai voltar? É só os pastor. Ainda estás insistindo, estou. Ela pode nunca voltar, mas ela sabe que tem alguém que espera. Será que isso faz diferença? Para quem vai voltar? Vai. Sabe por quê? Porque geralmente quem sai, quem erra, está envergonhado. Às vezes tem orgulho. Puxa, eu vou voltar nada, mano. Todo mundo vai me ver. O que é que vão dizer de mim? E às vezes não é nem orgulho. Às vezes é um sentimento mesmo depreciativo. Não vou voltar não. Eu não mereço que me recebam. Só o fato de alguém dizer, eu estou te esperando. Isso é generosidade, irmãos. Ninguém consegue isso sem Deus. Eu não conseguia. Estou conseguindo agora. Não conseguia. Eu não dizia com palavras, mas no meu coração, eu dizia, eu não quero mais nem ver pintado a ouro. Isso não é coração que espera. Mas terminamos agora. Um amor que restaura. Versos 21 e 22. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Realmente não era. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O filho disse, trata-me como dos empregados. O pai disse, jamais, porque você não é empregado. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, você não vai ser diminuído do status de filho para empregado. Você não é empregado, você saiu como filho, filho desobediente, desonroso, errado, pródigo. Pródigo significa gastador. Mas você volta como filho, mesmo sujo, fedorento, mas volta como filho. Mas não vai ficar assim. Mudem a roupa dele, anel no dedo, sandália nos pés e façam uma festa. Amém, queridos? O amor de Deus restaura. Restaura significa pega na condição que está e não deixa como está, eleva. Então Deus não é vingativo. Quando é que Deus, irmãos, derrama sua ira? Quando é que Deus derrama seu julgamento? Quando Deus derrama a sua vingança? Quando é que Ele faz isso? Quando todos os recursos se esgotaram. Aí Deus é justo. O amor de Deus é justo, viu? Nós não estamos aqui pregando esse amor meloso, né? Esse amor piegas. Porque tem um Jesus Cristo por aí que só Deus, viu? Aquela cara daquele Jesus meloso, né? Meio molenga, né? Não, o nosso Jesus, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Porém, agora, nesse exato momento, nós ainda estamos vivendo o tempo favorável. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. A porta da arca não se fechou. Porque quem fechou a porta da arca foi Deus por fora. Então nem que Noé quisesse abrir, não conseguia. Mas nós estamos vivendo o tempo favorável, aceitável. Então o amor, irmãos, restaura. Ele interrompeu a fala do filho e restaurou a dignidade, roupas novas, a identidade, anel no dedo e sandália nos pés, a autoridade. Isso é uma outra mensagem que eu tenho. E por último, o amor inclui o outro. Eu sei que essa palavra inclusão está muito distorcida hoje, né? Somos uma igreja inclusiva. Aí significa outra coisa diferente disso daqui. O
que é ser inclusivo aos olhos de Deus? Inclusivo é abraçar, chamar para perto, mesmo quando não concorda. Inclusivo significa: eu amo você pelo que você é, embora eu não concorde com o que você faz. Porque para o mundo lá fora, ser inclusivo é você concordar com tudo o que eles pensam. Na verdade, são inclusivos para o lado deles, né? Nós não somos incluídos. Nós somos incluídos desde que a gente abra mão dos nossos princípios. Inclusão na Bíblia não é isso. Nós queremos que o CCA seja uma igreja inclusiva? Sim. No sentido de que abraça, acolhe, mas não significa que concordamos. Você é amado pelo que você é, mas não concordamos talvez com o que você faz. E eu termino aqui com os versos 28. Veja aí: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na casa. Então seu pai saiu e insistiu com ele e disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai foi lá fora com o filho mais velho, que estava chateado, que estava revoltado, e o pai chama. Isso é incluir, certo? Isto é incluir. Meu filho, não tem por que você estar assim. A gente tinha que festejar a volta do seu irmão. Tudo que eu tenho é seu. Se você não desfrutou, foi porque você não quis. Mas agora vamos desfrutar. Então, queridos, inclusão do ponto de vista de Deus é abraçar sem abrir mão dos princípios e valores. Aquele pai não foi pedir perdão: me perdoe porque eu aceitei seu irmão mais novo. Não. Eu aceitei seu irmão mais novo. Entra. Ou entra ou fica aí fora. Eu não vou mudar quem eu sou, o que eu fiz, para poder te agradar, meu filho mais velho. Não. Entra e vamos celebrar. A história não diz se ele entrou. Eu acho que ele entrou. Eu acho. Conhecendo o coração de Deus, o convite de Deus. Então, irmãos, eu quero orar por essa palavra. Nós vamos encerrar o culto orando. Então fique em pé, por favor. Eu sei que eu me estendi mais do que o normal, mas hoje é domingo de festa. Você vai sair daqui com bastante fome para comer com seu pai. Leve ele para um restaurante bom, viu? Hoje não é dia de tripa. Hoje é dia de filé mignon. Amém, pais? Então levanta a tua mão. Vamos orar por essas características. Senhor, nós queremos ser generosos como Tu és. Nós queremos respeitar, mesmo não concordando. Nós queremos, Senhor, amar incondicionalmente. Nós queremos esperar. Nós queremos restaurar. Nós queremos incluir. Eu oro por essa palavra. As atitudes que o Pai nesse texto teve, eu oro pelos homens que estão aqui. Eu oro especificamente pelos pais e pelos maridos que estão aqui. Senhor, que esses homens sejam imitadores do coração paterno de Deus, do amor paterno de Deus. Eu oro pelos filhos que estão aqui também. Todos nós nos incluímos agora. Nós queremos ser filhos que recebem esse amor, que são acolhidos e amados incondicionalmente. Mas nós não vamos permanecer do jeito que estamos, porque o Teu amor nos muda, o Teu amor nos cura, o Teu amor nos restaura. E eu oro por isso agora, Pai, em nome de Jesus. Vamos terminar